Isso aí, meus queridos, que nós nunca esqueçamos que o único que salva é Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por cada um de nós e que através dele nós temos a graça da salvação. Pois bem, em alguns programas antes que já se passaram, falei sobre o tema O Primeiro Grande Encontro. E hoje eu gostaria de dar continuidade nesse tema, mas antes de eu entrar no tema principal, eu gostaria de relembrar alguns pontos para que você que assistiu retome um pouco a memória. Então, como eu acabei de falar, naquele tema eu falei sobre o primeiro grande encontro, no qual Jesus quer ter esse encontro com cada um de nós, tanto com você como comigo. E em muitos momentos nós temos esse encontro com Jesus, pode ser tanto em meio à multidão, que aí se encaixa a questão de congressos, encontros, abrange muito a questão de ter mais pessoas junto conosco. E também, outra maneira de nós termos esse primeiro grande encontro com Jesus, também entra na questão do particular. Entra numa experiência única na qual é entre eu e Jesus, onde não tem mais ninguém em volta. Depois de nós termos este primeiro grande encontro, nós precisamos entender que precisa haver mais encontros diários com Jesus, para que aconteça o nosso crescimento, o nosso fortalecimento na área espiritual e também para o nosso dia a dia. Com isso, com esses encontros diários, Jesus vai nos mostrando todas as áreas que nós necessitamos crescer, o que nós precisamos abrir mão e o que não. E através disso nós temos o crescimento e o fortalecimento. E hoje o tema da nossa meditação é o último grande encontro, ou seja, quando nós nos encontrarmos a última vez ali com Jesus, para receber ou a vida eterna ou a condenação. É nesse sentido. E como base da nossa meditação, eu gostaria de usar a passagem do Evangelho de João, capítulo 14, o verso 2 ao verso 4, que nos diz o seguinte: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aqui nós vemos que Jesus nos alerta. Isso, quando Jesus alertou os discípulos naquele tempo, era um pouco antes dele ser entregue para ser morto, para ser crucificado por cada um de nós. E desde lá ele já avisava aos discípulos e nos avisa que ele foi preparar um lugar para todos nós e que ele vai voltar para buscar a sua igreja. E é em cima disso que eu trarei a nossa meditação de hoje. Algo que nós precisamos estar cientes em nosso coração, que depois de nós termos aquele primeiro encontro que eu falei numa mensagem anterior, nós precisamos continuar tendo encontros diários com Jesus. Ou seja, em todo momento, em todo dia, toda hora é hora de nós termos esse encontro com Jesus, conversarmos com Ele. E esses encontros fortalecerão a nossa fé. Porque é a partir desses encontros que nós começamos a ter uma intimidade, é a partir desses encontros que nós começamos a conhecer melhor quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo e a maneira que cada um vai agindo na nossa vida. E algo interessante que muitas pessoas falam, mas é difícil entender o que Deus quer me mostrar neste momento, Deus não está se manifestando. Mas vejam o que a palavra de Deus nos diz em Jeremias 33, o verso 3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei grandes coisas e ocultas, que não sabes. Ou seja, nós precisamos invocar Deus, nós precisamos entrar na presença de Deus, para que Deus venha se revelar a nós, para que através dessa busca, desse crescimento, dessa intimidade,
nós entendemos melhor os propósitos de Deus para a nossa vida. Só que isso não acontece da noite para o dia. Muitos acham também que o fato de se ajoelharem e logo orarem, Deus vai responder. Mas isso é todo um processo, é todo um caminho. É a mesma coisa quando nós vamos conhecer uma outra pessoa. Não é da noite para o dia que nós vamos conhecê-la na totalidade dela, e sim num processo no qual nós vamos nos dispor a conhecê-la, através desses encontros, através dos momentos. E assim é com Deus. Nós precisamos buscar Ele através da oração, para que aos poucos Ele vai se revelando para nós. Pois nem todas as revelações de Deus nós estamos prontos para ouvir ou para saber. Deus vai revelando as coisas para nós conforme nós vamos amadurecendo na fé, conforme nós vamos crescendo. Em Tiago 4:8, a primeira parte do versículo diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Ou seja, nós precisamos sair da nossa zona de conforto para ter este encontro com Deus, para que Ele venha se revelar, para que Ele se achegue para mais próximo de nós. Tudo depende de nós, neste encontro com Deus, nesse encontro com Jesus. E a chave sempre está em buscar a Deus, em ter um relacionamento profundo, não um relacionamento superficial, no qual eu faço as coisas por obrigação. Este relacionamento profundo é quando você coloca o seu coração nisso, quando não se torna um fardo, algo de desgaste, e sim algo prazeroso, você estar na presença de Deus, para ter este encontro, para ter toda essa preparação do dia a dia, para que quando você chegar no último encontro com Deus, Deus esteja de braços abertos te esperando para te colocar no céu. E muitas pessoas também têm aquela ideia sobre a questão de oração e de busca, que isso só se limita a locais específicos, em templos construídos por mãos humanas ou no monte. Mas Deus se manifesta em lugares, em todos os lugares. E vejam o que nos diz Mateus 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. A nossa busca não é aquela que a gente faz somente no meio das pessoas. A nossa busca, o nosso encontro com Deus é aquele que nós temos na nossa intimidade, na nossa casa, no nosso dia a dia, no qual nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta, esquecemos das coisas à nossa volta, no qual nós não queremos os holofotes, nós não queremos ser o centro das atenções, e sim nós queremos buscar somente a Deus, no nosso íntimo, em segredo. O melhor lugar para nós buscarmos a Deus é no nosso quarto. É o nosso local de privacidade, na qual nós podemos trancar a porta e ficar ali tranquilos, para ouvir a Deus, para falar com Deus, para entender o que Deus quer, para que Deus se manifeste na nossa vida. Nós precisamos parar de pensar que Deus só se manifesta em locais específicos. Você precisa se dispor no seu dia a dia. Nós precisamos nos dispor para que este encontro se torne cada vez mais realidade e nós cada vez mais nos preparamos para quando chegarmos perante Deus e termos o nosso último encontro. Fechar a porta do quarto quer dizer nós fecharmos a porta para as coisas exteriores, para que nada venha nos atrapalhar naquele momento com Deus. Ou seja, nós precisamos fechar a porta e esquecer dos problemas, esquecer das dificuldades. Quem sabe até você deve estar questionando, mas pastor, é fácil você falar isso agora? Olha tudo o que está acontecendo, as crises que estão acontecendo. Mas tudo isso está acontecendo porque Deus está derramando juízo sobre o seu povo, sobre nós. Porque o seu povo está se desviando dos caminhos de Deus. O povo de Deus está tirando os olhos de Deus e colocando em coisas que não trazem o crescimento. Isso que está acontecendo hoje, a nível mundial, é uma maneira de Deus nos dar uma nova oportunidade de voltar os nossos olhos a Deus, para nós termos mais uma oportunidade
de buscar Deus em nosso secreto, em nosso quarto, em nossa casa, em nosso dia a dia, em todo momento. Só que aí eu te questiono, você tem aproveitado este tempo e buscado a Deus de todo o seu coração? Para que você esteja pronto para o dia que Jesus voltar? Imagine se Jesus viesse agora e agora, nesse instante, seria o seu último encontro com Deus. O que Deus iria falar a você? Venha, meu filho, o reino dos céus é seu. Ou simplesmente ele olharia para você e falaria, afaste-se de mim. O que iria acontecer? Novamente eu vos digo, este momento que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, é para que nós nos aproximamos mais de Deus, é para que nós voltamos a buscar a Deus de todo o nosso coração. Deus está nos dando uma nova chance de nós nos reconciliarmos com Ele, para que quando nós tivermos esse último grande encontro, Ele esteja de braços abertos nos esperando, para nos colocar no céu e passar a eternidade com Ele. E eu creio que este é o seu desejo, esse é o meu desejo. Só que aí entra um detalhe. Como eu tenho agido na minha vida? Eu tenho buscado a Deus no meu dia a dia? Eu tenho entendido o que Deus está me mostrando? Ou simplesmente eu acho que é mentira o que os pastores estão falando em relação a este tempo? Meus queridos, aí entra um outro detalhe. Onde nós estamos focando a nossa vida? Onde você tem focado a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Qual é o seu foco? Qual é o seu alvo? Nós podemos escolher o que é mais importante em nossa vida, ou seja, nós podemos tomar a decisão que nós queremos, né? Em qualquer momento da nossa vida, ou nós fizemos as coisas como Deus quer ou não, nós não somos obrigados. Deus não obriga ninguém a segui-lo, Deus não obriga ninguém a fazer algo pela pessoa não querer. Cada um é responsável também pelas suas escolhas. Deus nos dá a liberdade de escolher o que nós queremos. Só que nem sempre nós queremos o que Deus tem para nós. E algo interessante aqui que muitas pessoas até colocam a situação de que Deus precisa revelar o que Ele quer que eu faça. Só que a palavra dele já revela tudo o que Ele quer de nós. E através dessa busca diária que nós temos, é a partir deste momento que nós vamos entender qual é a decisão que nós precisamos tomar, o que nós devemos fazer. O Espírito Santo vai nos lembrar das palavras que nós estudamos, que nós lemos da Bíblia, para que nós tenhamos a escolha correta. Só que mesmo assim a escolha é nossa. Ninguém vai nos obrigar a fazer algo que nós não queremos. Nós temos as promessas de Deus, as promessas de Jesus. E nós acabamos de ler que Jesus disse que Ele vai voltar para buscar os seus, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Só que a igreja, por muito tempo, e quem sabe ainda hoje, uma boa parte está dormindo. Não está entendendo o que Deus está fazendo. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos abrir o nosso coração para entender a vontade de Deus, para entender essa oportunidade que Deus está nos dando de nos reconciliarmos com Ele. Nós temos focado mais nas promessas de Deus ou em coisas que não agregam para a nossa salvação? Faça uma análise na sua vida e veja o que você tem agregado. Infelizmente, a maioria das pessoas focam mais neste período que nós passamos aqui na Terra, neste curto período de tempo, e esquecem que depois que a nossa vida chegar ao fim aqui, nós teremos a eternidade. E onde você quer passar a sua eternidade? Você já parou para refletir nisso? É fácil nós falarmos, mas eu quero ir para o céu. Mas e o que eu tenho feito? Eu tenho dedicado o meu tempo, a minha vida para as coisas de Deus? Eu tenho dedicado em conhecer a vontade, conhecer a pessoa de Deus, a palavra de Deus?
Ou simplesmente estou me contentando com um programa de rádio ou uma transmissão pelo Facebook, um e outro culto ao mês? Como eu tenho me comportado, como eu tenho agido até aqui? Onde está o meu foco? Está aqui, neste curto período, ou está na eternidade? Muitas pessoas, infelizmente, preferem os prazeres que o diabo tem para oferecer. Esses prazeres acabam cegando tanto as pessoas que elas acabam não crendo no que a palavra nos diz, ou achando que é besteira. Só que Deus está nos dando uma nova chance. E essas pessoas não entendem que esses prazeres são simplesmente anestésicos para acalmar uma dor no seu coração. Isso é tudo momentâneo. Só que Deus traz a verdadeira alegria, Deus traz a cura para todos os corações. Mas para isso nós precisamos nos dispor, para isso nós precisamos sair do nosso conforto, do nosso comodismo, colocar o joelho no chão e começar a clamar por um Deus. E começar a buscar esse Deus que na sua palavra diz que se manifesta, e ele se manifesta para aqueles que o buscam. Será que você e eu já conseguimos entender o que Deus está mostrando nesse tempo, nessa mensagem? O que Deus está mostrando que é necessário ser refeito na sua vida e na minha? Será que nós estamos tendo essa clareza? Ou simplesmente estamos fechando os nossos ouvidos e não dando a importância necessária para o que Deus está falando? O nosso posicionamento diário terá um grande peso no último encontro com Deus. Tudo o que nós passamos, tudo o que nós fizemos aqui na terra, todas as decisões, todas as escolhas, tudo terá um grande peso quando nós chegar perante Deus. Precisamos entender que a nossa vida é passageira. Novamente eu digo, nós precisamos entender que tudo isso aqui é passageiro, que tudo isso aqui vai chegar ao fim. E todos nós vamos chegar perante Deus para esse encontro. E se eu não aceitei a Cristo, se eu não me reconciliei com Deus, eu terei a condenação. Se você não se reconciliar com Deus, se você não ter uma vida com Deus, você terá a condenação. Tudo isso à nossa volta é passageiro. Somos apenas peregrinos aqui na terra. E isso vai chegar ao fim. Mas nós precisamos percorrer da melhor forma possível, ou melhor dizendo, de uma forma que agrade aos olhos de Deus, para que nós venhamos herdar a vida eterna. As decisões e a vida que nós levamos aqui nos mostrarão qual será o nosso destino a partir do momento que nós chegarmos perante Deus. Como você tem vivido até aqui? Quais foram as escolhas que você fez até aqui? Você está longe de Deus? Você está perto de Deus? Você tem uma vida diária com Deus ou não? Como está a sua vida? A palavra de Deus em Marcos, capítulo 8, versículo 36 a 37 nos diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? E aí eu te questiono, qual é o valor da sua alma? Você trocaria a sua alma pelo quê? Você já refletiu nisso? Tem muitas pessoas que acabam perdendo a sua alma por causa de dinheiro, por causa de status, por materialismo, por querer ser o centro das atenções, e também trocam a sua alma por isso. O que tem tomado o lugar de Deus em sua vida? Nós precisamos refletir fortemente nisso, porque o maior preço foi pago por mim e por você, que foi um preço muito alto, que todos nós já conhecemos, que é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Este valor foi pago por nós, porque através de um homem entrou a morte, entrou a condenação, que foi o pecado de Adão e Eva.
E por um homem, nós temos a salvação. Por um homem, a vida de um homem foi paga para que nós tivéssemos a salvação, que é Jesus Cristo. Jesus pagou o preço por cada um de nós. E nós, por amor, deveríamos aceitá-lo de todo o nosso coração, entendendo o sacrifício que ele fez por cada um de nós. Jesus prometeu voltar. Novamente, eu vou ler este texto. Versículo 3 de João 14. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Será que estamos preparados para esse último grande encontro? Nós estamos preparados para a vinda de Jesus? Você está preparado? Pergunte ao seu íntimo e seja sincero consigo mesmo. E se você não está preparado, o que está faltando ainda para você estar preparado para esse grande dia? Se esse encontro fosse agora, como ficaria a sua situação na eternidade? Como eu falei antes, Deus está te esperando de braços abertos? Ou simplesmente, a hora que você chegar perante Deus, Deus vai dizer, se afaste de mim? Como está a sua vida com Deus? E para finalizar ainda, eu quero deixar a passagem de Apocalipse 22:12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ou seja, através da sua vida, das suas escolhas, de tudo o que você faz, é que Deus vai retribuir. Muitos falam, mas Deus é um Deus de amor. Sim, Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus justo. Ou seja, se nós não estivermos debaixo da sua vontade, se nós não tivermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós não vamos herdar o reino dos céus. É somente através de Jesus. É somente através de transformação de vida. E essa transformação de vida também é transformação de atitudes. Não adianta só ser de boca para fora. Tem que ser algo do nosso posicionamento, de uma mudança verdadeira. Você está preparado para estar agora perante Deus? Ou não? Que Deus venha falar profundamente ao seu coração, para que você entenda qual a sua situação hoje e como está a sua vida com Deus. Amém?